Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e conforme eu tinha apresentado no vídeo anterior, após um longo hiato, eu tinha dito que seria dentro de alguns dias e passaram-se na verdade muitos dias por causa do carnaval, e tá aí um atraso na entrega dos correios, mas eu precisava receber em mãos esse último lançamento, que é o Magia Cerimonial Sem Véus, uma revisão estrutural da magia cerimonial salomônica à luz da Cabalá. Então eu precisava desse material em mãos aqui para conferir, antes de divulgar oficialmente. Então está aqui o livro. Eu vejo ele como algo que se destaca do que a gente costuma encontrar no meio ocultista, na literatura ocultista, no sentido de que ele é um livro que foge um pouco do padrão. Por que eu digo isso? As demais obras, elas costumam trazer um apanhado geral do conhecimento da humanidade, mesclado à espiritualidade, à materialidade, porque tudo está vinculado, matéria e espírito, e traz esse conhecimento de uma forma agregada e apresenta aquilo ali nas suas receitas de ritual, de forma prática. Mas eu vejo que essa maneira de trazer esse conhecimento às mãos de um neófito, de um buscador, principalmente aquele que está começando a jornada em busca do conhecimento, em busca do entendimento da existência, para saber qual é o seu papel nessa existência, isso pode gerar uma certa confusão e uma certa dificuldade, principalmente quando se trata de um indivíduo que já tem uma base dogmática, onde ele vai encontrar nesse agregado cultural da humanidade, ele encontra ali um certo confronto de ideias. Então pode ser uma coisa um tanto desgastante até chegar a uma compreensão, ou talvez ele possa gerar uma certa confusão, com tanta informação que pode ser conflitante de acordo com esse embasamento dogmático que ele traz na sua formação como ser, como indivíduo. Quando a gente pega o que as obras de ocultismo trazem, nas suas receitas ritualísticas, geralmente você vai encontrar um certo atrito entre esse agregado, que é compilado nessas obras, com a sua base dogmática que você desenvolveu. Então isso gera essa confusão. A pessoa fica assim com um certo receio de praticar, Afinal de contas, isso vai de encontro àquilo que ela aprendeu, àquilo que ela acredita. E como ela está buscando, ela tem muitas incertezas. Então fica naquela dúvida: será que isso que eu estou recebendo de informação que é correto? Será que isso aqui não vai me levar a um caminho de erro e de erros talvez irreversíveis? Então gera muitas dúvidas. Essa obra aqui, ela vem ajudar a retirar esses ruídos de informação que são antagônicas, Então, vem buscar um refinamento dessas informações para que possam ser aplicadas, livrando aí desse cenário de confusão do caminho do buscador. Então, essa obra começa expondo uma ideia que é uma herança cultural da humanidade, que é esse entendimento de que a humanidade está conectada materialmente e espiritualmente, o que, na verdade, se traduz como um contato com o mundo dos mortos. Desde a antiguidade, a gente vê que nas civilizações antigas existe essa preocupação do ser humano em manter um certo contato com o mundo dos mortos, como se esse contato com o outro lado pudesse favorecê-lo nas diversas situações da vida, auxiliá-lo naquilo que diz respeito às adversidades que ele enfrenta. Então, sempre teve essa preocupação. Eu trago isso aqui nesse livro, então eu menciono sobre essa questão para poder conseguir montar ali um entendimento que vai sendo construído em camadas. Assim como o entendimento do ocultismo revela que na existência a gente encontra também camadas, como se fossem camadas hierárquicas, camadas estruturais dos mundos superiores e mundos inferiores, tendo a Terra ali como um centro que permeia tudo isso, que é permeado por tudo isso. Então o ser humano também é como um microcosmo, o ocultismo o apresenta como um ser
que é permeado também de muitas energias, que interage com essas energias, que recebe e emana energias nesse meio, e essa emanação e essa recepção de energia acaba gerando certos resultados que vão impactar, né, na sua existência, vão impactar no seu caminho, né? Então esse livro aqui começa, né, a construir essa ideia, né, para poder dar um entendimento do caminho que está sendo traçado nas suas explicações, até chegar num ponto onde ele confronta certos tabus que estão relacionados com esses dogmas construídos ao longo do desenvolvimento, né, da nossa caminhada como ser humano, a construção do nosso ego. Então, isso pode gerar um certo desconforto, mas o objetivo aqui não é atacar, o objetivo aqui é revelar, para levar a uma reflexão, e essa reflexão, consequentemente, traz um refinamento do entendimento, para que possa-se, então, aplicar aquilo que é trazido na base, né, salomônica, cerimonial salomônica, uma prática mais adequada, mais alinhada com os princípios que são a sua base, porque de acordo com esse entendimento, esse conhecimento da humanidade, alguém ou algum grupo entendeu que o meio de conexão que se fazia, né, que a gente vê ali em certos textos, com esse mundo do outro lado, entendeu que podia então ter um acesso mais seguro, buscando um contato com o Criador do Universo, trazendo isso da cultura judaica, né, da tradição judaica. Então, o entendimento que a gente chega, né, quando a gente pega esses textos da Idade Média, que são a magia cerimonial salomônica, a gente vê que tinha aquela preocupação de fazer uma magia teúrgica para depois conseguir acessar energias de hierarquias inferiores, que estão mais conectadas ao nosso plano material, né? Então, assim, a gente vê aí o que é que difere a bruxaria e a magia negra, né, da magia branca, né? Tem gente que não gosta desse termo de falar de cor, né? Aplicar cor à magia. Porque magia não tem cor. Na verdade, existe sim um entendimento coerente para isso, né? Para aplicar esses termos. Isso não se trata de questões étnicas, questões ideológicas, né? Isso aqui é uma questão de interpretação da realidade trazida de uma forma metafórica, né? Então, utiliza-se das cores para explicar um conceito básico que existe na Kabbalah, que existe na Antiguidade, né? Até mesmo o platonismo acho que tem esse entendimento também, de que aquela representação de Deus manifesta no mundo, já trouxe isso em outros vídeos, é a luz infinita, né? Deus se manifesta como uma luz infinita. Então, o que é a luz? Essa luz que traz aquela clareza, né? Uma luz muito forte, muito potente, e quando essa luz está em sua plenitude, não há espaço para mais nada existir, só existe essa luz, não existem sombras que resistam a essa luz. Então essa luz é a concentração de todas as cores, né? O branco é a concentração de todas as cores, a soma de todas as cores. Então quando você passa essas cores por um prisma, você consegue ver então as suas frequências, aquelas frequências de cores diversas que estão ali incluídas nessa soma. Então a gente consegue ter essa percepção que antes essa luz em sua plenitude não permitia que nós pudéssemos notar. Então isso é que é a ideia, né? Não é que porque magia negra tem alguma coisa relacionada com a ideologia. Não, magia negra é só uma forma de expressar algo que está relacionado à ausência de luz. Então, se não tem luz, surgem as sombras. Então, seria algo relacionado à desconexão com essa luz primordial, né? Aí, é daí que vem a ideia. Então, o que se entende por isso? A magia salomônica entendeu que se você pratica um contato com essas energias que são oriundas dessa ausência de luz, você se adere a elas, você se influencia por elas, você meio que se torna parte delas, e já que elas também são parte de você, né? Então está tudo interligado por correspondência. Então a ideia é de que esses textos da magia salomônica traziam de que você se utilizava de meios, né, de mecanismos de conexão com essa força criadora do universo, que eu chamo de Deus, né? Outras culturas vão ter termos diferentes para se referir a essa força criadora, a esse ser, essa entidade, refira-se como você entender melhor. Então,
traz essa ideia que essa conexão vai permitir que você consiga conduzir as energias naturais, né, que são influenciadas por essa força espiritual das hierarquias abaixo, sob o comando e autoridade das forças de hierarquias superiores. Então, essas leis naturais vão ser então conduzidas para a realização daquilo que o operador busca, daqueles rituais que são trazidos ali no sistema salomônico. Então, isso aqui é o sistema salomônico em resumo, né? Então, aqui eu busco trazer um refinamento para que aquilo que é ruído, aquilo que gera um curto-circuito, não seja utilizado, porque todo esse sincretismo gera esse curto-circuito. Cada coisa tem o seu papel, né? Tem o seu lugar, tem a forma correta de ser aplicada no momento oportuno, da forma ideal. Então não é simplesmente se você ligar dois polos juntos, não é assim que a coisa funciona, isso vai dar curto. Então a energia tem que traçar um caminho onde eu passar pelo polo positivo, polo negativo, para poder gerar energia e gerar movimento. Então, assim, se você ligar os dois juntos, é que vai dar o problema, a coisa não funciona, né? Então, tem muita gente que usa de meios que não seguem essa regra e tem resultados, né? Mas esses resultados não levam ao refinamento da alma, que é aquilo que propõe a teurgia. É aquilo que propõe a ideia trazida na Kabbalah. O sistema se chama sistema salomônico porque tem uma origem na tradição judaica. E a tradição judaica ela é construída, né, sobre a Kabbalah escrita e a Kabbalah oral. Então, tudo se refere a isso. Se você foge dessa base, dessa origem, você não está seguindo magia cerimonial salomônica, você está seguindo outro sistema. Então trata-se muito disso também. E aqui eu apresento todos os argumentos, construo toda a ideia e mostro aqui aquilo que faz com que você fuja do propósito de refinamento que deve ser alcançado, que deve estar alinhado com a sua prática, né? Porque esse desalinhamento pode trazer certas distorções em esferas da sua vida, em esferas do seu entendimento, esferas da sua compreensão, que podem trazer muitas dificuldades, né? Então, aqui nessa obra, tanto o praticante iniciante, o buscador, o neófito, quanto aquele que já tem uma prática estabelecida por longos anos, ele vai ter a possibilidade de encontrar aqui um conjunto de informações construído em camadas que vão dando uma compreensão e um entendimento que levam à reflexão e levam a esse refinamento, a uma revisão realmente estrutural, como diz o título, para que você possa rever seus conceitos. Não se trata simplesmente de ter resultados. Eu fiz isso, consegui esse resultado. Tá, isso conseguiu esse resultado aqui no plano material. E como que isso vai afetar o plano espiritual? O que isso vai gerar? Porque tudo reverbera na existência. Um ato que você faz tem consequências. Então, tudo que você conquista sem estar dentro desse alinhamento, que é algo que não deve ser descartado, vai gerar uma reverberação que não é positiva, não está alinhado com a ideia de um bem comum. Você não pode pensar só em si mesmo. Isso aí já é algo egóico e entra dentro desse conceito de magia negra, né? A ausência de luz, onde você faz coisas que, de certa forma, vão em oposição ao propósito do desenvolvimento da humanidade. E todo o conceito da humanidade está envolvido nisso. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.